Você vai conquistar sua liberdade financeira, vai morar na casa que sempre sonhou e sua família vai presenciar o milagre que Deus está preparando. O tempo da escassez está com os dias contados e o favor divino já começou a se mover ao seu favor. Chega de sobreviver contando moedas. É hora de viver com abundância, com dignidade, com paz no coração e dinheiro no bolso. Não é exagero, é promessa ativada. Se você está ouvindo isso agora, é porque algo grandioso está prestes a acontecer e nada vai impedir o que o céu já liberou sobre a sua vida. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Repita essa declaração com fé, porque ela pode desbloquear milagres financeiros por onde você andar. Ao fazer essa oração, esteja pronto para viver o extraordinário. Prepare-se. O dinheiro começará a surgir nos lugares mais improváveis, nos caminhos mais inesperados e até mesmo nos detalhes que antes você ignorava. Sim, aquilo que parecia impossível está prestes a acontecer. Algo vai mudar no momento em que você se entregar de coração. Essa não é apenas uma oração, é uma ativação de poder, capaz de transformar por completo sua vida financeira. Você está prestes a liberar uma força tão intensa que atrairá prosperidade como um ímã atrai o ferro. Bloqueios antigos começarão a ruir. Portas que estavam trancadas serão escancaradas. Caminhos de riqueza, antes invisíveis, vão se revelar com clareza. Escreva agora com toda a sua força nos comentários: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A abundância chega até mim com facilidade. Basta escrever isso com sinceridade. E eu vou deixar um coração no seu comentário, como sinal de que você está pronto para viver uma nova dimensão financeira, repleta de bênçãos e possibilidades. Se já comentou, então respire fundo e prepare-se. A sua virada começa agora. Imagine caminhar pelas ruas e encontrar cédulas ao acaso. Abrir seu aplicativo bancário e descobrir um valor inesperado. Ou então receber uma proposta profissional exatamente no momento em que mais precisava. Tudo isso pode começar a se tornar realidade, porque o favor de Deus vai te cercar de maneira nunca antes vista. Isso não é só uma oração, é um alinhamento espiritual. Um decreto direto ao trono divino, liberando rios de provisão sobre você. Onde havia escassez, surgirá fartura. Onde havia dívidas, surgirá alívio. Onde reinava a ansiedade, virá a paz. Cada palavra lançada, com fé, desencadeia um mover celestial. É como se o próprio Espírito Santo começasse a organizar tudo ao seu redor. O céu está ouvindo. Você está se tornando um ponto de atração de riquezas, um canal divino por onde fluem milagres. A abundância começa primeiro dentro de você e agora se manifesta no mundo ao seu redor. Lembre-se disso, o dinheiro que você busca também está vindo ao seu encontro. E quando você se alinha com essa verdade profunda, tudo ao seu redor se transforma. Você entra no fluxo sobrenatural da provisão. Começa a vibrar na frequência dos céus. O universo inteiro passa a conspirar a seu favor. Depósitos inesperados, oportunidades fora do comum, encontros que mudam sua rota. Tudo isso pode começar agora. A riqueza se forma no invisível antes de se tornar visível. Quando o coração crê no que ainda não pode ver, ele ativa códigos espirituais. A gratidão diária é uma chave, um segredo que abre cofres invisíveis. A cada obrigado sincero, é como se você estivesse assinando uma aliança com a abundância. Não se trata de otimismo vazio. É fé em ação.
É um testemunho silencioso de que você já celebra antes mesmo de receber. E esse tipo de certeza move os céus de forma sobrenatural. São poucos os que compreendem isso, mas os que vivem assim experimentam milagres que os outros apenas sonham. Enquanto muitos só agradecem depois que algo acontece, você decide agradecer antes. E essa atitude te coloca à frente. Agradeça hoje mesmo pelos contratos ainda não assinados, pelas finanças que ainda não chegaram, pelas portas que ainda não se abriram. A fé madura age como se já tivesse recebido, e o mundo espiritual responde com rapidez. Observe a mudança. Quando você opta por agradecer em vez de reclamar, a realidade se curva à sua frequência. Enquanto alguns se afundam em queixas, você se destaca em louvor. E essa energia é magnética. Ela atrai resultados únicos. Coisas que pareciam distantes começam a vir até você com naturalidade. Convites inesperados, ideias rentáveis, alianças que abrem caminhos. Tudo isso encontra quem vibra no nível da gratidão. Porque a gratidão fala a língua de Deus. Ela não depende da lógica, não se limita ao que é visível. Ela rompe barreiras e antecipa milagres. Ao dizer, obrigado, Deus, mesmo sem ter recebido ainda, você está puxando o impossível do futuro para o presente. É como se você acionasse um código celestial que autoriza o céu a agir agora. Deus honra esse tipo de fé. Ela revela um espírito entregue, confiante e pronto para o extraordinário. Não espere o cenário mudar para começar a agradecer. Agradeça já, porque é o agora que constrói o seu novo amanhã. Ao mergulhar nesse espírito de gratidão, sua visão muda. Você começa a enxergar pequenos sinais de abundância que antes passavam despercebidos. Talvez um troco esquecido, um desconto inesperado, uma dívida renegociada com facilidade ou até mesmo um gesto generoso vindo de alguém. Isso não é acaso, é resposta divina ao seu coração grato. E quanto mais você agradece, mais sensível se torna aos toques do favor divino. O ambiente ao seu redor também muda. Locais pesados se tornam leves, conversas ganham luz, pessoas se sentem atraídas pela sua energia. Porque a gratidão genuína tem brilho, ela contagia. Ela irradia uma presença que transforma tudo ao redor. Você perceberá que o dinheiro flui com mais leveza. As ideias vêm com mais clareza. As negociações se tornam mais frutíferas. E tudo isso começa com uma simples decisão: agradecer. A chave da abundância não está nas suas mãos, está na sua atitude. Não condicione seu sentimento à sua realidade financeira. A verdadeira gratidão nasce da convicção de que o controle está nas mãos de Deus. Mesmo que o saldo da conta não seja alto, mesmo que o salário pareça limitado, ainda assim, você pode agradecer porque o extraordinário já está a caminho. Gratidão é fé em movimento, é declarar com convicção: eu já tenho, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. Eu já sou próspero, mesmo que ninguém reconheça isso ainda. Essa certeza é combustível para o sobrenatural. Você vai começar a notar que sua frequência está mudando. O que antes te deixava ansioso, agora parecerá irrelevante diante da sua certeza. Pessoas que antes duvidavam de você vão se aproximar com perguntas, e você poderá responder com tranquilidade: eu aprendi a agradecer antes de ver. Essa resposta tocará vidas, porque sua energia se tornará referência, um farol, um exemplo. E esse ciclo positivo vai atrair ainda mais bênçãos, mais oportunidades, mais luz. Existe uma revolução interna quando você treina sua mente para valorizar o que tem, em vez de lamentar o que falta. Sua conexão com Deus se fortalece, sua vibração se eleva e você se torna um recipiente pronto para conter os milagres que estão sendo liberados sobre você neste exato momento. Não se trata de forçar um sorriso,
É sobre confiar profundamente que tudo está exatamente onde deveria estar e que você está sendo conduzido com propósito. Mesmo que os olhos não vejam os frutos, você decide confiar. E ao fazer isso, você honra o Criador. Você diz: Senhor, eu creio tanto nas tuas promessas, que já te agradeço pelas respostas. Eu sei que minha colheita já está a caminho. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Esse tipo de fé toca o coração de Deus. Ele não ignora um coração rendido nem uma boca cheia de gratidão. O céu se move pela fé e a gratidão é sua expressão mais pura. Não apenas em palavras, mas nas suas escolhas, atitudes e decisões de cada dia. O Espírito Santo se manifesta com mais força em corações que aprenderam a agradecer. Ele age com intensidade em corações que escolhem louvar, mesmo quando estão em meio às batalhas. E quando o Espírito Santo começa a se mover, nada permanece como antes. Aquilo que estava travado começa a fluir, o que parecia inalcançável se aproxima, e aquilo que parecia impossível começa a se manifestar. Você passa a vivenciar uma prosperidade que vai muito além do dinheiro. É uma abundância completa, que toca suas finanças, mas também cura suas emoções, fortalece sua espiritualidade e transforma seus relacionamentos. A energia da gratidão atrai riquezas, sim, mas também atrai discernimento para administrar, atrai pessoas alinhadas e promove uma paz que te acompanha mesmo nas maiores conquistas. Afinal, de que vale prosperar se não houver paz? Deus deseja que você tenha os dois: prosperidade com equilíbrio, riqueza com propósito. Ele quer te ensinar a usar cada recurso como ferramenta para iluminar o mundo ao seu redor. Tudo começa com uma decisão: ser grato antes mesmo de ver os resultados. Talvez você nunca tenha compreendido a gratidão com essa profundidade, mas agora que sabe, não há mais como ignorar. Transforme a gratidão em hábito. Faça dela parte da sua rotina, da sua linguagem diária. Acorde agradecendo, termine o dia com gratidão. Reconheça as pequenas conquistas e já celebre as grandes que estão por vir. Quando isso se torna parte de você, o céu responde com surpresas além do esperado. E se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma e você sente desejo de retribuir, clique no botão Valeu aqui embaixo e contribua com o valor que seu coração indicar. Pode ser 2, 5 ou 10. Cada oferta é recebida com gratidão e retorna multiplicada para você. Agora, respire fundo e prossiga, porque o melhor ainda está por vir. Cada atitude sua em direção à prosperidade é como acender uma lâmpada em um cômodo escuro. À medida que a luz se espalha, você começa a enxergar portas que antes estavam ocultas. A mente se expande, a fé ganha força, e então você entende: prosperidade não é uma equação financeira, é um estado interior. Quando seu coração entra em sintonia com a abundância, o mundo exterior responde. Portas se escancaram, conexões chegam, oportunidades surgem como resposta ao seu novo nível de consciência. Existe um movimento invisível, poderoso, que se ativa quando você se posiciona com coragem. É como se o céu dissesse: agora, ele entendeu. E então, tudo começa a fluir, não de forma tímida, mas com força, com intensidade. A provisão de Deus é abundante. Ela é como um rio que nunca seca. E a única pergunta que resta é: você vai mergulhar ou vai apenas tocar a superfície? Ter fé sem ação é como esconder uma semente em uma gaveta. Ela tem potencial, mas jamais dará frutos. Cada oração sua precisa estar acompanhada de uma atitude, mesmo que pequena.
um passo de coragem, uma decisão ousada, um gesto que mostre que você realmente crê no que declara. O céu se move quando a terra dá sinais. Quando você se abre de verdade para receber, até as situações mais improváveis se transformam em bênçãos. Aquela pessoa distante há anos pode surgir com uma oportunidade inesperada. Um simples sim pode ser o ponto de partida de uma grande virada. Jamais subestime os pequenos começos. Muitas vezes, as maiores bênçãos chegam disfarçadas de momentos comuns. É preciso discernimento para enxergar o milagre dentro da rotina. Existe uma sabedoria divina que conduz seus passos rumo à abundância, sem desespero, sem correria. O segredo é caminhar lado a lado com o Espírito Santo. Seguir os sinais. Às vezes, o sinal será para esperar. Em outros momentos, para agir sem hesitar. O importante é estar atento, com o coração sensível, porque a riqueza verdadeira não está apenas no que se vê, mas no que se sente espiritualmente. Quando Deus coloca uma ideia em seu coração, Ele já preparou os meios para realizá-la. Você começa a perceber que o favor dele chega antes mesmo de você avançar. Cada passo certo vem acompanhado de paz. E essa paz é a confirmação de que você está no caminho que ele traçou. Esse é o início do fluxo. Quando você entende que não está sozinho, que há uma força espiritual te sustentando. Mesmo que seus olhos vejam falta, sua fé verá a abundância. Permita-se transbordar. Quando você abençoa outras pessoas, você se torna um canal de multiplicação. E o céu ama quem multiplica. Quanto mais você entrega com generosidade, mais recebe. Não por troca, mas porque esse é um dos princípios mais poderosos do reino. O dinheiro encontra seu caminho onde há propósito. Por isso, conecte seus sonhos a algo maior. Torne-se a resposta que alguém precisa. Busque projetos que tragam glória a Deus e impacto real às pessoas. Quando o dinheiro encontra esse solo fértil, ele floresce, cresce, se expande. Ele volta para você transformado e multiplicado. Chega um ponto em que sua confiança em Deus se torna tão sólida que nada mais abala. Você não vive mais pelos altos e baixos do mundo, mas pelas promessas eternas. E isso te torna inabalável. E quando sua base está firme, você atrai prosperidade como um ímã. A paz se torna seu estado natural. Você não persegue o dinheiro, caminha com ele ao seu lado. Ele deixa de ser um peso e passa a ser um instrumento. Você entende então que seu valor não está no que possui, mas no que carrega dentro de si. E quanto mais você reconhece isso, mais o mundo ao seu redor responde. Seus dons são valorizados. Suas palavras são ouvidas. Suas ideias ganham espaço. Isso é prosperidade verdadeira, não apenas bens, mas respeito, reconhecimento e realização. Tudo começa no espírito, floresce na mente e se manifesta nas suas ações. Quando você declara que está pronto para receber as riquezas de Deus, não está apenas repetindo uma frase, está assumindo uma nova identidade, uma mentalidade de abundância, maturidade e consciência. Você para de se ver como alguém carente e passa a se reconhecer como herdeiro, um filho do rei, um portador da promessa. E esse novo posicionamento muda tudo. Sua oração deixa de ser clamor por socorro e passa a ser conversa com propósito, uma conexão constante com a fonte. E você entende que não precisa lutar com força para conquistar. Já é seu por direito, basta se alinhar, crer e acessar. A vida fica mais leve, as pressões diminuem, os desafios continuam, mas agora você os encara com sabedoria, e enquanto caminha, o favor te alcança. As bênçãos te seguem, porque agora o fluxo está ativado. Você se torna um canal de abundância, alguém que recebe e também distribui. E quando o céu encontra um coração assim, ele derrama mais,
Porque Deus não entrega pouco a quem tem uma visão grande. Ele confia mais àqueles que sabem multiplicar. E Ele libera sem medida sobre quem está disposto a fluir. É nesse ritmo divino que a verdadeira prosperidade acontece. Ela é constante, ela cresce, ela se move com naturalidade. E esse é o segredo: sair do modo sobrevivência e viver em estado de abundância. Não é sorte, é revelação, não é mágica, é alinhamento. E depois que você acessa esse nível, nunca mais volta ao que era antes, porque agora você sabe, o fluxo está ativo dentro de você. Deus está em ação e a abundância é inevitável. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade. Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então, comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas. E declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Feche os olhos por um instante e sinta: algo pulsa aí dentro. Não é visível, mas é tão real quanto o ar que você respira. É sua centelha divina, seu poder interior. A promessa viva plantada por Deus, carregada de provisão, destino e infinitas possibilidades. Essa força que pode transformar sua vida não está fora, não é algo distante. Ela vive dentro de você. Está adormecida nas profundezas da sua alma, aguardando apenas um sinal, um sussurro de fé, uma palavra de ativação. E quando você começa a se conectar com os céus, essa energia desperta e começa a vibrar. Ela não reconhece limitações humanas, porque é nascida do divino. E ao permitir que essa presença sagrada ganhe espaço dentro de você, tudo à sua volta começa a mudar. Ambientes se transformam, portas se destrancam, pessoas certas surgem. E até mesmo o dinheiro antes escasso começa a aparecer. Isso não é lógica, é fé em movimento. É o reino espiritual invadindo o mundo natural. E quando isso acontece, é impossível explicar, só se sente. Deixe sua oração ser, mais do que palavras lançadas ao vento, faça dela um comando no mundo espiritual. Uma declaração firme de que você está pronto para viver o que antes parecia fora do seu alcance. Cada frase dita com fé é como uma chave girando nos céus. Deus, como Pai atento, ouve cada detalhe, cada clamor verdadeiro, cada lágrima, sincera daqueles que continuam crendo mesmo sem ver. Quando você afirma que sua mente está programada para atrair riqueza de forma constante e progressiva, você não está apenas repetindo algo para si. Está dando um recado ao universo espiritual. Está ativando os códigos da prosperidade dentro de você. Essa simples declaração tem um poder imensurável, pois está carregada de verdade. Não se trata de repetir por repetir, mas de declarar com convicção até que cada parte do seu ser esteja alinhada com essa nova frequência. Então, prepare-se. Vamos juntos ativar esse poder por meio da maior força que existe, a oração. Antes, respire fundo. Silencie o ruído ao seu redor. Entregue. Não tente entender tudo agora. Apenas sinta, porque há algo maior cuidando de você. Essa oração será uma ponte, uma ligação direta entre sua realidade atual e a abundância que o céu já preparou. Vamos começar. Pai amado, fonte de toda provisão, Deus fiel e cumpridor de promessas, hoje me coloco diante da tua presença com o coração escancarado e a alma disponível para ouvir tua direção. Reconheço que tu és o dono do ouro e da prata, e que tudo o que sou e tenho veio das tuas mãos generosas. Neste instante, eu me entrego por inteiro, não apenas em palavras, mas com o meu espírito rendido diante da tua majestade. Senhor, desperta
em mim todo o potencial adormecido. Libera a força que ainda não usei. Ativa a coragem que ainda não manifestei. Reacende os dons que recebi do alto. Abre meus olhos para perceber as oportunidades ao meu redor. Dá-me sabedoria para agir no tempo exato e sensibilidade para captar as instruções do teu espírito. Que nada passe despercebido diante dos meus olhos. Que nenhuma porta aberta por ti seja negligenciada por mim. Clamo agora, Senhor, que o teu favor me acompanhe por onde eu andar. Que eu encontre recursos, ideias lucrativas, soluções inesperadas e conexões estratégicas em todos os lugares onde meus pés pisarem. Que tua mão vá adiante de mim, derrubando muralhas e endireitando caminhos. Renova minha mente. Liberta-me de toda crença de escassez, de todo pensamento limitante, de todo medo de falhar. Reprograma minha visão com tua palavra. E eu pense como herdeiro do reino e me mova como quem carrega a unção da abundância. Não permitas, Pai, que eu aceite menos do que aquilo que preparaste para mim. Declaro com fé que minha vida financeira está sendo restaurada pelo teu poder. Dívidas estão sendo quitadas, negócios estão sendo ativados, novas fontes de renda estão sendo liberadas. O impossível não é um limite para ti. Por isso, escolho confiar mesmo quando minha visão natural não enxerga a solução. Porque sei que, no invisível, o teu mover já começou. Em nome de Jesus, libero palavras de bênção sobre os meus dias. Declaro que sou um portador da tua prosperidade, um instrumento do teu favor. Por onde eu passar, levarei luz. Em cada ambiente onde eu entrar, deixarei um rastro de transformação. Onde tua presença está, a multiplicação. E como templo do teu espírito, não aceito mais escassez, não me alinho à falta, nem me submeto à crise. Ela não define o meu destino. Fortalece minhas mãos para o trabalho. Ilumina minha mente com ideias que gerem frutos. Dá-me estratégias divinas para multiplicar os recursos que colocares nas minhas mãos. Que eu seja fiel no pouco e confiável no muito. Generoso, prudente, ético, sábio. Sei que honras os que andam em retidão. Por isso, que toda semente de fé plantada hoje floresça com abundância. Que meus sonhos ultrapassem meus medos. Que minha esperança vença toda dúvida. E que minha fé me leve além do que jamais imaginei. Prepara o cenário, Senhor. Movimenta os céus. Envia os recursos. Libera teus anjos. Manifesta teu poder a partir de agora. Declaro com fé. Estou livre da escassez, livre do medo de faltar, livre da ansiedade financeira. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou guardado. Em cada passo haverá provisão, em cada território tua mão será vista, e tudo o que eu tocar prosperará, não por mérito próprio, mas porque tu estás comigo. A tua graça me envolve, tua bondade me acompanha a cada passo, e tua fidelidade é o sustento da minha alma. Diante da tua presença, eu acesso o meu poder interior. Declaro com autoridade: estou pronto. Pronto para receber, para crescer, para viver intensamente e abençoar com generosidade. Neste instante, tudo que tentava me impedir espiritualmente perde a força. Que toda limitação caia por terra. Que prisões emocionais de medo, vergonha ou dúvida se desfaçam. Eu sou luz. Eu sou canal de bênçãos. Eu sou prosperidade em constante movimento. E faço essa oração com fé, com entrega total. Não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa fonte de abundância que habita em você não está ausente, nem inacessível. Ela está presente, esperando apenas ser ativada pela sua crença. Pode parecer silenciosa, mas carrega um poder extraordinário. Ela atua em cada pensamento seu, em cada escolha que você faz, no modo como você decide enxergar os desafios que surgem. E o mais importante,
essa riqueza já é sua. Não é algo que se conquista com suor extremo ou correria desenfreada. Ela está aí dentro, pronta para se manifestar assim que você reconhecer quem você é. Um filho amado do Altíssimo, herdeiro legítimo de promessas eternas. Cada vez que você se posiciona com fé, mesmo em meio à incerteza, uma mensagem poderosa é enviada ao mundo espiritual. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. E é exatamente esse tipo de posicionamento que movimenta o céu a seu favor. É nesse lugar que você começa a viver níveis de favor que jamais imaginou. Não porque você mereça, mas porque você escolheu crer. Quando você diz que sua mente está preparada para atrair riqueza constante, você não está apenas praticando positividade. Está fazendo uma declaração profética, ajustando a sintonia do seu espírito com a frequência do céu. Essas palavras se tornam códigos espirituais, capazes de destravar caminhos, afastar bloqueios e atrair soluções divinas. Prosperidade começa na mente, mas se espalha para todas as áreas quando cultivada com verdade e constância. Não é sobre repetir frases mecanicamente, é sobre declarar com entendimento, propósito e profundidade. Quando essas palavras saem do seu coração em fé, elas se tornam sementes espirituais. E toda semente boa cresce, fortalece, floresce e no tempo certo frutifica. Primeiro surgem como ideias, depois aparecem como oportunidades e, por fim, se tornam conquistas reais, palpáveis e abundantes. O que diferencia quem apenas sonha de quem vive o sonho é a fidelidade nos dias silenciosos. Há um princípio eterno que governa a colheita. O homem fiel será grandemente abençoado. Isso significa que quanto mais você permanece no caminho, mais generosa será sua recompensa. Não se trata de velocidade, e sim de consistência. Quem corre pode até chegar rápido, mas não sustenta. A verdadeira prosperidade exige alicerce. Enquanto você caminha com fé, o Espírito Santo trabalha nos bastidores. Ele conecta pessoas, organiza cenários, inspira pensamentos e cria caminhos antes mesmo que você peça. É por isso que você pode descansar. Nenhuma oração verdadeira sobe em vão. Nenhum clamor sincero é ignorado. A presença de Deus te acompanha como um campo de força, atraindo o que vem dele e repelindo o que não te serve. Quando essa verdade se instala no seu espírito, você para de perseguir o dinheiro e começa a andar com propósito. Você se torna magnético. O bem começa a te procurar. Não é sorte, é alinhamento. O seu coração agora pulsa na frequência da abundância celestial. Você se transforma em uma antena espiritual. Onde antes existia ansiedade, agora há paz. Onde antes havia dúvida, nasce convicção. O medo cede lugar à ousadia. Porque agora você entende que não está mais tentando sozinho. Está sendo guiado por um poder que nunca falha, nunca atrasa e jamais abandona. E tudo começa com a oração. Não qualquer oração, mas aquela feita com sinceridade, entrega e consciência. Uma oração que parte de um coração rendido, porque Deus não é movido por necessidade, Ele se move pela fé. E mesmo que sua fé seja pequena como um grão de mostarda, ela é suficiente para mover montanhas de dívidas, abrir cofres celestiais e destravar rios de provisão. Então, diga com autoridade: minha mente está programada para atrair riqueza constante e crescente. Escreva, fale, respire essa verdade. E ao fazer isso, algo poderoso começará a acontecer. O que estava paralisado começará a se mover. O que estava fechado começará a se abrir. O impossível começará a se realizar. Esse é o poder que existe dentro de você. Uma conexão viva com o Criador do Universo, que se alegra em ver você prosperar. Deus deseja te ver transbordar. Ele quer que você seja uma fonte de luz, onde
Há escuridão, esperança onde há caos. Tudo isso começa com uma única escolha: ativar o que já está aí. O que você busca não está longe. Já foi liberado. Só falta você crer, declarar e avançar. O milagre acontece quando você solta o controle. Quando você para de tentar planejar tudo e apenas confia. Como uma folha levada pelo vento, você se entrega e observa para onde será conduzido. Existe o tempo de plantar e existe o tempo onde tudo floresce, mesmo sem esforço. Porque sementes corretas foram lançadas com fé. E quando você compreende que não é sobre mérito, mas sobre graça, uma nova certeza começa a brotar dentro de você. É nessa frequência que o extraordinário se manifesta. Enquanto você dorme, Deus está agindo. Ele está movimentando peças, realinhando destinos, preparando caminhos, tudo para cumprir a promessa feita a você. Você não precisa enxergar os bastidores para confiar que algo grandioso está vindo. É como um perfume no ar que anuncia a primavera antes que as flores apareçam. Você apenas sente algo bom está prestes a acontecer. E nem sempre a resposta virá de onde você esperava. Muitas vezes ela virá disfarçada, em uma conversa inesperada, uma ligação fora do horário, um encontro aparentemente comum. Mas nada é comum para quem vive pela fé. Quando você está sintonizado com a abundância, até os silêncios falam. É no silêncio que Deus mais opera. É lá que a fé é moldada, refinada, amadurecida. E quando essa fé se fortalece, você não precisa mais de provas para acreditar. Você apenas sabe, já está feito. A colheita está a caminho. A provisão já foi liberada. A ansiedade é uma ladra de bênçãos. Ela rouba a paz que prepara o solo da manifestação. Por isso, quando ela aparecer, expulse com um louvor. Cante, agradeça sem motivo aparente. A gratidão muda sua frequência. Ela abre os céus e ativa os anjos. A gratidão antecipada carrega um poder que desafia qualquer lógica. Quando você agradece antes de ver, está dizendo a Deus: eu confio, eu já recebi. Cada visualização de dívida paga é um passo rumo à liberdade. Cada imagem mental de você prosperando é um trilho sendo traçado para a bênção passar. Quanto mais você repete esse exercício, mais o cérebro crê, o coração se alinha e o espírito se expande. Isso não é ilusão. É um princípio espiritual. O que você acredita, você constrói. O que você sente, você atrai. E se, em algum momento, a dúvida tentar te parar, volte à promessa. Volte ao que foi dito no início. A dúvida pode até passar por você, mas não permita que ela faça morada. Fique firme como a rocha, porque aquele que prometeu é fiel. As janelas do céu estão prestes a se abrir. Não porque você forçou, mas porque você confiou. E quem confia não apenas espera, celebra antes da hora. Algumas bênçãos chegam como tempestade, outras como orvalho. Algumas vêm num rompante, outras como uma maré crescente, mas todas chegam do jeito e no tempo de Deus. E quando vierem, você vai entender. O tempo de espera te preparou. Os nãos te protegeram. Os atrasos foram livramentos disfarçados. Enquanto isso, cresça, prepare-se, não espere parado. Treine suas habilidades, cuide da sua mente, proteja o coração. Grandes bênçãos exigem estrutura. Deus não derrama abundância em copo trincado. Ele quer ver você pronto para sustentar aquilo que pediu em oração. Porque você não precisa correr atrás do que já foi programado para te alcançar. Isso muda absolutamente tudo. Mude sua postura, mude o tom da sua fala, mude até mesmo o jeito de sorrir. Comece a caminhar com leveza, como quem carrega a convicção inabalável de que é amado por um Pai generoso, que sabe exatamente o tempo certo de agir, o modo certo e o lugar exato. Preste atenção aos sinais discretos à sua volta. Aquele nome que se repete, um lugar que brota do nada em sua mente, uma ideia que insiste em voltar.
tudo isso pode ser um mapa divino, uma bússola do alto apontando para algo maior. Siga a paz. A paz é a assinatura de Deus na direção correta. Onde há paz, há propósito. E onde há propósito, há provisão. Talvez hoje você esteja em um tempo de silêncio, rotineiro, monótono, mas entenda, o silêncio é o solo secreto, onde os milagres criam raízes. Deus é mestre em virar cenários sem aviso. Ele não depende de perfeição, ele cria caminhos no impossível, faz rios fluírem em desertos. Quando ele decide agir, nem o impossível consegue dizer não. Portas que pareciam seladas para sempre vão se abrir como se nunca tivessem sido fechadas. Dívidas serão resolvidas de forma sobrenatural. Conexões divinas vão surgir do nada. O que estava estagnado vai começar a girar, como se engrenagens invisíveis começassem a se mover, puxando você para algo muito maior do que seus próprios planos. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. E quando esse novo tempo chegar, porque ele vai chegar, lembre-se de onde tudo começou, nos dias em que ninguém via, nas orações silenciosas, nas lágrimas ocultas, nas entregas feitas em fé. Agradeça, multiplique, compartilhe, porque a riqueza que chega até você tem um propósito maior, tornar você um canal. E quando você se torna canal, a fonte não se esgota. Esse é o tempo de crer de forma ousada, de declarar o sobrenatural, mesmo quando a realidade diz o oposto, de viver como quem já venceu, porque no reino a fé é a moeda mais poderosa, e quem sabe usá-la com sabedoria move o céu. Agora feche os olhos. Perceba no ar a mudança. Algo novo foi liberado. Uma atmosfera de transformação já começou. Não porque você viu, mas porque decidiu crer. Esse passo de fé ativou o que estava guardado para você. Prepare-se. Há riquezas chegando de forma inesperada. As palavras que você libera são sementes lançadas no terreno invisível do Espírito. Toda vez que você declara prosperidade, você não está apenas falando, está plantando no céu. E o que hoje é invisível, amanhã se tornará concreto, tangível, abundante. O mundo espiritual jamais ignora uma palavra carregada de fé. Ele se movimenta, se organiza, conspira a favor de quem crê e age de acordo com sua confissão. Quando você declara, sou próspero, o céu ouve. Mas mais do que isso, seu corpo responde. Suas atitudes se alinham e até os caminhos se abrem. Não espere sentir para começar a declarar. Declare até sentir. Esse é o segredo de quem vive em abundância. Eles não falam do que veem, falam do que creem. Não se tratam como vítimas da vida, mas como arquitetos de uma realidade que ainda está sendo moldada. Porque o poder da palavra não depende da circunstância, ele depende da convicção. E quando essa convicção é nutrida diariamente, ela vira direção. Você começa a caminhar como quem já possui, a falar como quem já venceu, a agir como alguém em pleno cumprimento de um plano celestial. Muitos esperam um sinal dos céus, mas o céu já te deu uma ferramenta poderosa, a sua voz. Quando você fala, ativa códigos espirituais. Suas palavras colocam em marcha um exército invisível, pronto para te proteger, guiar e conduzir até o lugar onde a abundância mora. A mente milionária não é apenas aquela que pensa em dinheiro. É aquela que reconhece que tudo o que é bom, justo e verdadeiro vem de Deus. E que tudo isso está disponível para aqueles que se alinham com essa verdade. Tudo começa na palavra.
Você não é escravo da escassez quando decide se tornar porta-voz da abundância. Mude o que sai da sua boca e verá mudar o que entra na sua vida. Substitua reclamações por declarações. Troque o medo por fé expressa. Comece o dia afirmando com coragem: o favor de Deus me cerca como um escudo. Hoje, as oportunidades virão até mim. Nada me faltará. Essas palavras não são apenas frases. Elas constroem muralhas contra a dúvida e escancaram portões para o milagre. Quando você fala com fé, cria uma atmosfera antes mesmo que os milagres se manifestem. Algumas pessoas esperam por um empurrão, mas o que elas realmente precisam é dar um comando. Sua vida financeira começa a mudar no exato momento em que sua voz começa a ordenar o ambiente. Mesmo que as contas estejam altas, declare: minha provisão vem do alto. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Viverei para abençoar a muitos. A fé não é cega, ela vê o que os olhos naturais ainda não conseguem. E ela fala: porque fé que não fala é semente que não foi plantada, e semente guardada não dá frutos. É nesse lugar de declaração consciente que nasce a verdadeira mente milionária. Ela não se abala com notícias, nem se curva a estatísticas. Ela se ancora na promessa eterna. E as promessas de Deus não falham. Quando Ele diz que vai te fazer prosperar, é porque no mundo espiritual isso já está feito. Só falta você acessar, falando, crendo e agradecendo antes de ver. Essa é a linguagem do céu. Gratidão antecipada. Prosperidade já anunciada. Vitória proclamada. Antes do depósito, vem a declaração. Antes do aumento, vem o alinhamento. Quem tem uma mente milionária, fala de forma diferente. Não é arrogância, é convicção. Não é prepotência, é posicionamento. E esse posicionamento muda tudo. Você começa a enxergar portas onde antes via paredes, possibilidades onde antes via limitações. Porque a palavra não muda, apenas o exterior. Ela transforma quem você é por dentro, e quando isso acontece, o mundo não tem outra opção senão se adaptar à sua nova versão. Tudo começa na palavra, mas não termina nela. A palavra gera movimento, e movimento produz resultado. Falar com fé é como digitar senhas que abrem os cofres do céu. Quer acesso à prosperidade? Então fale como quem já está dentro. Declare: minhas mãos são abençoadas. Tudo o que eu tocar prosperará. Onde eu pisar, ali será território consagrado. Isso não é exagero, é fé em ação. É assim que se conquista o invisível. O universo foi criado por palavras, e sua vida também será. Evite usar sua voz para descrever o caos. Use-a para construir o futuro que você deseja viver. A mente próspera desenha o amanhã com palavras carregadas de intenção. Cada frase é um tijolo, e a casa que você está construindo com o que fala hoje será o lugar onde vai habitar amanhã. Fale vida, fale crescimento, fale abundância, porque tudo aquilo que você repete com fé se transforma no seu novo normal. Você não foi chamado para sobreviver, mas para manifestar, aqui e agora, o reino dos céus. Um reino onde não há falta, apenas plenitude. Você pode até estar no vale hoje, mas sua boca tem o poder de abrir caminhos para o monte. Pode estar cercado de desafios, mas sua declaração é capaz de levantar um exército de soluções. Tudo isso acontece antes de você ver, porque a fé não pede provas. Ela é a própria evidência. Quando você fala com autoridade, até o inferno se silencia, porque quem declara como filho do rei carrega o peso da realeza em cada sílaba. A escassez se assusta diante de uma boca cheia de fé. A pobreza recua diante de quem se recusa a se calar. Não se trata de gritar, trata-se de afirmar com convicção. Declare com amor, declare com paixão, declare com reverência, mas declare, fale, declare.
porque aquilo que você cala, o mundo não escuta. E o que o mundo não escuta não pode se manifestar. Quando você entender que suas palavras moldam o seu futuro, cada frase será escolhida com consciência. Você vai pensar 2 vezes antes de reclamar. Vai despertar todos os dias com a convicção de que carrega nos lábios a chave da sua liberdade financeira. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem sabe usar bem as palavras, colhe os frutos disso. Está escrito, está liberado. Agora é com você. Declare hoje como quem planta um jardim e regue com fé, com constância, com alegria, porque os frutos virão e quando vierem você vai se lembrar. Tudo começou com uma palavra. Não qualquer palavra, mas aquela que saiu da alma com verdade, propósito e coragem. E a partir daí, não haverá limites para o que Deus poderá fazer através de você. Dar é um ato espiritual. Quando você entrega algo, por menor que pareça, está dizendo a Deus e ao universo: eu confio, eu acredito, eu sei que não vai me faltar. Isso desbloqueia portas que os olhos não veem e ativa uma prosperidade que desafia qualquer lógica humana. Existe algo sobrenatural em quem dá com o coração leve. Não por status, não por interesse, mas por entender que riqueza de verdade é movimento, não acúmulo. Às vezes, sua maior oferta não está no bolso, está na atenção que você oferece, no tempo que dedica, na palavra certa, no gesto que levanta alguém que caiu. E Deus vê tudo isso. Ele observa aquele que compartilha mesmo em meio à luta. Porque quem reparte no deserto está dizendo com atitudes que confia no maná do céu. E onde há fé em movimento, o milagre se instala. Há um princípio espiritual poderoso por trás. Do ato de doar, você quebra o ciclo do medo. O medo da falta, da perda, da insuficiência, e quando o medo perde espaço, a fé ganha território. Onde a fé cresce, a abundância floresce. Deus honra um coração generoso com alegria, como um pai que se emociona ao ver um filho que ama como ele ama. Tudo o que você planta, volta, e volta maior. Uma semente nunca retorna do mesmo jeito. Ela volta como árvore, como sombra, como fruto, como refúgio. Essa é a matemática divina. Você dá algo simples e Deus devolve em forma de milagre. Um gesto de cuidado vira uma porta escancarada. Uma palavra de consolo pode mudar o destino de alguém. "Tô aqui" pode ser a resposta que uma alma esperava em silêncio. Enquanto você faz isso discretamente, o céu trabalha por você. Você pode nem notar, mas está sendo resposta de oração e, ao mesmo tempo, está ativando bênçãos que vão alcançar sua própria caminhada. Porque quando você se torna um canal de provisão, amor e esperança, Deus confia mais em você. Ele te leva para níveis mais profundos, de propósito, sabedoria e prosperidade. Algumas bênçãos só são liberadas para quem dá sem esperar retorno. Leveza, por exemplo. Quem compartilha com um coração limpo sente uma paz que não tem explicação, porque não há nada mais libertador do que perceber: eu faço parte do plano de Deus aqui na Terra. Isso não tem preço, é algo que o dinheiro não pode comprar, mas que atrai bênçãos visíveis e invisíveis. E aqui vai uma verdade que quase ninguém comenta. Às vezes, o maior ato de generosidade é perdoar. Liberar perdão é um presente silencioso, mas tremendamente poderoso. É abrir espaço para o novo. É soltar o que trava. Isso também é prosperidade emocional, espiritual, relacional. De nada adianta acumular dinheiro se o coração está aprisionado por ressentimentos. Deus quer ver você leve, solto, pronto para voar mais alto. E esse voo começa quando você deixa de ser apenas recipiente e passa a ser fonte. Compartilhar é se alinhar com o ritmo do céu. É sair da mentalidade da escassez e entrar no fluxo da abundância. E esse fluxo
é generoso, expansivo, surpreendente. Quando você dá, ativa uma lei espiritual infalível. Lucas 6,38 não é uma metáfora bonita, é uma realidade em funcionamento. Jesus declarou: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus não devolve no mesmo tamanho, Ele sempre devolve maior. A beleza em um coração que oferta com leveza, Ele não cobra, não conta, não retém, Ele apenas flui. E quem flui com Deus vive milagres. Porque tudo aquilo que sai das suas mãos com amor volta para você com propósito. E essa certeza abre portas, atrai encontros divinos, desperta ideias prósperas e oportunidades improváveis. Enquanto uns se perdem em reclamações, o generoso planta em silêncio. E mais à frente, ele colhe, e colhe em abundância. E as pessoas começam a notar, elas perguntam: como você consegue? E você responde: porque eu compartilho, porque eu creio, porque eu entendi, nada é meu. Tudo vem de Deus, e o que vem dele precisa circular, não para esvaziar, mas para multiplicar, não para perder, mas para expandir. Quem segura tudo por medo vive preso, quem entrega vive livre. E essa liberdade gera criatividade, força, clareza e direção. Você não precisa ter muito para começar a compartilhar. O que precisa é consciência. Entendimento de que sua vida pode ser uma fonte de apoio, de inspiração, de consolo, de ajuda prática. Às vezes, o que alguém precisa é ser visto. E se você enxergar essa pessoa, Deus vai te enxergar também, porque quem cuida dos filhos ganha o olhar amoroso do Pai. E Ele retribui com graça dobrada. Fique sensível aos toques do Espírito Santo. Ele sussurra: fale com aquela pessoa, doe isso, ofereça ajuda, e quando você obedece, ativa um ciclo de milagres. Um ciclo que começa pequeno, mas cresce como onda. Começa suave, mas ao chegar, tem força para transformar tudo. E essa transformação te alcança também, porque quem é canal sempre é tocado pela água que passa por ele. Ser um multiplicador não é uma ação isolada, é um estilo de vida. É andar com olhos atentos, coração disponível e mãos abertas. É não se fechar diante da dor do outro, mesmo quando você também carrega as suas. É saber que quanto mais o amor flui por você, mais ele firma raízes dentro de você. E onde há amor, há vida. Onde há vida, há direção. E onde há direção, há provisão. Mais do que o suficiente para você. O bastante para abençoar outros também. E aí, sem perceber, você acorda um dia e entende: estou vivendo em abundância. Não apenas financeira, mas de sentido, de propósito, de conexão. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, está em quem você se torna. E quando você se torna alguém que reparte, que cuida, que inspira, você se torna um reflexo do coração de Deus. E isso sim é prosperidade. Uma prosperidade que tempo nenhum apaga, que praga nenhuma corrói, que permanece, que transborda, que ilumina. Quer continuar sendo esse canal? Então ouça. Talvez o Espírito Santo esteja tocando seu coração agora, dizendo: apoie esse projeto, plante uma semente aqui, contribua conforme sua fé. Não importa o quanto, importa o coração com que você faz. E quem planta com fé, colhe com glória, não como peso, mas como passo de fé. Porque tudo aquilo que é plantado com amor floresce, sempre volta. E volta mais forte, mais belo, mais surpreendente. Que assim também seja com você agora, neste exato momento. Que a prosperidade dos céus te alcance por caminhos inesperados. E que, ao compartilhar, você perceba: já é mais abençoado do que imaginava. Todo pensamento que te limita funciona como uma barreira invisível entre você e a vida abundante que Deus já desenhou com perfeição. Não se trata apenas de desejar riqueza, trata-se de aceitar-se digno para recebê-la. Existe uma enorme
Diferença entre querer prosperar e se permitir viver a prosperidade. Muitos desejam, mas poucos se posicionam para receber. Por quê? Porque em algum ponto da jornada começaram a acreditar na mentira de que não eram suficientes, nem bons, nem santos, nem merecedores. Mas essa é exatamente a armadilha. Uma mentira disfarçada de humildade que precisa ser confrontada com a verdade de Deus. Quantas vezes você já se flagrou duvidando que algo grande pudesse acontecer com você? E se eu te dissesse que essa pequena dúvida é, na verdade, uma semente que cresce e abafa as possibilidades de milagre? O problema não está no seu desejo, está na sua crença. A chave não está fora, está dentro. Quando a crença muda, a realidade muda. Deus já liberou promessas sobre sua vida e elas são gigantes. O que acontece é que, inconscientemente, você às vezes rejeita essas promessas, porque não se sente digno. Mas o céu não responde à aparência. O céu responde ao posicionamento. Você pode estar no vale agora, mas sua mentalidade precisa estar na montanha. Quando você se liberta dessas correntes invisíveis, tudo começa a fluir. Prosperidade não é apenas ter dinheiro, é deitar em paz, acordar com alegria e ter recursos suficientes para cumprir sua missão com liberdade. E o inimigo sabe disso. Por isso, a primeira coisa que ele tenta roubar não é seu dinheiro, é sua fé, porque é ela que liga o invisível ao visível. Se ele consegue quebrar essa ponte, você para de atravessar. Mas quando você fortalece sua mente com as verdades do reino, não há ataque que resista. Nenhuma mentira se sustenta. Deus não escreveu uma história de fracasso para você. Ele planejou uma jornada de vitórias. Mas Ele precisa que você acredite com todo o seu ser. Não com palavras vazias, mas com convicção profunda. Essa convicção nasce quando, de olhos fechados, você declara: eu recuso viver uma vida inferior àquela que Deus desenhou para mim. Diga isso em voz alta. Declare como quem rompe correntes, como quem abre caminhos. Há um poder especial na sua voz, na sua escolha de parar de aceitar uma vida travada por mentiras. E quando você começa a se mover como quem já venceu, o mundo espiritual responde. O universo não se curva à sua força, ele se alinha ao Deus que honra passos de fé. Os céus se movem quando você se posiciona. Portas invisíveis se abrem. O que estava preso começa a fluir. Não por acaso, mas por consequência. Fé verdadeira é mais do que crença. É movimento, é ação diária. É renúncia às mentiras que ensinaram você a confundir escassez com humildade. Ser humilde não é viver com pouco. Humildade é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que Ele é abundante. Quando você rejeita a prosperidade que Ele te oferece, não está sendo humilde, está rejeitando um presente do Pai. Honrar a Deus é aceitar, multiplicar, compartilhar e glorificar com os frutos. A parábola dos talentos deixa isso claro. O servo que enterrou seu dom foi chamado de negligente. O céu se agrada de quem cresce, de quem ousa, de quem empreende, de quem avança. Você nasceu para isso. Chega de desculpas. Esse é o tempo de levantar a cabeça e dar passos firmes. O Espírito Santo é seu conselheiro, seu aliado, seu guia fiel nessa caminhada. E sempre que você escuta aquela voz suave dizendo: vai, eu sou contigo, é o próprio Deus soprando vida sobre seu propósito financeiro. Você não está tentando enriquecer por ganância, está respondendo a um chamado. E esse chamado exige autoridade. Pare de esperar a aprovação dos outros. A validação que você precisa já foi entregue na cruz. Jesus não morreu para você viver com medo, insegurança ou vergonha. Ele morreu para que você vivesse plenamente. Para que você se lembrasse: você é herdeiro. E herdeiros andam como quem sabe que tem acesso.
Fale com convicção. Sonhe sem limites. Caminhe com ousadia. O Espírito de Deus não habita em corações covardes. Ele habita onde há fé viva. E essa fé está batendo na sua porta agora. Se você pudesse ver com os olhos da fé tudo o que já está liberado sobre sua vida, você não conteria as lágrimas. Há uma abundância esperando por você, e ela não começa na conta bancária. Ela começa na mente. Pensamentos são sementes, e o que você pensar hoje florescerá amanhã. Por isso, cuide da sua mente. Repreenda as vozes internas que dizem: isso não é para mim. É demais. Eu não consigo. Essas vozes não vêm de Deus. Ele te chama de filho, de amado, de vencedor. E quando ele fala, até o impossível obedece. Não tenha medo de romper. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar onde Deus quer. A próxima fase exige uma mente mais ousada, mais livre, mais convicta. Troque medo por fé, troque dúvida por esperança, troque culpa por autoridade. Você está construindo algo eterno. E cada escolha feita com propósito ativa o favor divino de formas que você ainda nem imagina. Pequenos atos de fé geram grandes colheitas. A vida abundante começa com um pensamento destemido: eu posso. E continua com uma decisão diária: eu vou. A cada passo, você se aproxima do destino que o céu escreveu. Nada do que aconteceu até aqui pode te impedir, a menos que você permita. Solte o passado. Liberte-se da culpa. Rejeite os rótulos. Deus se importa mais com seu futuro do que com seus erros. Ele é especialista em recomeços e está te chamando agora para o próximo nível. Levante-se, fale, declare, abra a boca com autoridade. O ambiente muda quando você muda por dentro. Suas palavras criam, seus pensamentos desenham. Então declare com fé, caminhe com propósito, porque o tempo de viver limitado acabou. É hora de florescer, prosperar, honrar a Deus com tudo o que você é e com tudo o que ainda vai conquistar. Há dias em que tudo parece parado, mas é no silêncio que o céu mais trabalha. Deus não precisa de barulho. Ele opera em profundidade, onde os olhos não enxergam. Enquanto você se pergunta se algo está acontecendo, Ele está organizando cada detalhe. Não é porque você não vê que nada está em movimento. A ausência de evidências não significa ausência de ação divina. É no silêncio que os milagres estão sendo costurados, ponto por ponto, com fios de ouro. A oração que você faz em lágrimas, sozinho, no seu quarto, sobe como incenso diante do trono, nada é em vão, e a resposta está vindo. Deus escuta cada palavra, cada suspiro, cada pensamento que você entrega em silêncio. E é a partir dessa intimidade que Ele começa a abrir os caminhos que antes estavam bloqueados. Portas que não se moviam, oportunidades que pareciam distantes, pessoas que te ignoravam. Tudo começa a mudar quando o céu libera o favor. Algo sagrado está se movimentando no invisível, e você está muito mais perto da resposta do que imagina. Quando você solta o controle e coloca nas mãos de Deus o que te pesa, o fardo se torna leve. Não porque os problemas somem de uma hora para outra, mas porque a certeza de que você não está sozinho muda tudo. Existe um tempo perfeito para cada promessa, e Deus não atrasa. Ele lapida, Ele prepara, Ele cuida dos detalhes. Aquilo que hoje parece demora, pode ser, na verdade, o zelo de um pai que quer entregar o melhor, no momento certo, do jeito exato, e quando menos se espera, a porta se abre, e o que chega é infinitamente maior do que aquilo que você sonhou. Você pode achar que está dando voltas, mas até os desvios fazem parte do caminho. O que você chama de obstáculo, Deus chama de preparo. Ele está testando sua fé, sua obediência, sua constância. Cada madrugada em que você ora, ao invés de desistir, é um tijolo na estrada que te leva direto ao propósito. Ele está vendo.
Ele está cuidando e Ele vai recompensar. Talvez a preparação pareça longa, mas o resultado será eterno. Deus não constrói castelos em areia fofa, Ele firma alicerces. Ele está fortalecendo suas raízes, porque um coração amadurecido carrega bênçãos com sabedoria, e você está sendo moldado para suportar o que virá sem perder a essência, a fé e a conexão com quem te colocou ali. Quando a bênção chegar, ela não te afastará de Deus, ela te trará para mais perto. Mesmo quando tudo ao seu redor grita, acabou, ainda existe dentro de você uma voz calma sussurrando, confia. Essa voz é o Espírito Santo te lembrando da promessa viva. Ele te sustenta quando a pressão aumenta, te conforta nas incertezas, te levanta quando você pensa em parar. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada lágrima que você derramou foi uma semente, e sementes de fé jamais são ignoradas. Elas florescem, e o fruto é doce. Há portas que não se abrem pela força, mas pela fé. Enquanto você permanece firme, Deus gira as chaves. Não é sobre insistência humana, é sobre confiança no divino. Não é sobre controlar, é sobre entregar. Ele já escutou sua oração. Ele conhece o seu clamor. E a resposta está a caminho. Não porque você merece, mas porque você é amado. Deus age com base no propósito, não no merecimento. E se Ele decidiu te abençoar, nada pode impedir. Pode ser que agora mesmo Ele esteja alinhando pessoas, movendo peças, redesenhando o cenário, tudo para que a promessa se cumpra. O que parece desconexo hoje, logo se encaixará. Você ainda vai olhar para trás e dizer, agora eu entendo o porquê de cada espera, cada não, cada curva no caminho. E vai agradecer por tudo o que não aconteceu, porque perceberá que o plano de Deus era ainda maior do que o seu. Enquanto isso continue plantando, continue declarando, continue acreditando. Cada atitude de fé move o céu. Cada palavra lançada com convicção rasga o invisível. Não subestime o poder daquilo que você diz. Suas palavras têm autoridade. Quando sua voz se alinha com a palavra de Deus, o céu responde e o natural se curva ao sobrenatural. Você começa a caminhar não mais pelo que vê, mas pelo que crê. E a fé, essa fé move montanhas, rompe correntes, abre mares. Já pensou que a resposta que você tanto espera pode estar vindo de um jeito inesperado? Deus não está preso aos métodos humanos. Às vezes, Ele usa o improvável, o discreto, o simples. Pode vir por uma ligação, uma conversa, uma porta que se abre, onde antes havia apenas um muro. A questão não é como vai chegar. A pergunta é, você está pronto para receber? Porque quando chega, chega com força. E quem estiver com o coração pronto, reconhecerá o toque de Deus nos detalhes. Esse não é o momento de recuar, é o tempo de avançar. O cenário pode parecer o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Está mais forte, mais sensível à voz do alto, mais consciente de quem te sustenta. Com essa consciência, você vai orar com mais profundidade, agir com mais sabedoria, decidir com mais clareza. Porque agora você sabe, Deus está abrindo portas. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Por trás de cada oração silenciosa, há um céu se movendo ao seu favor. Por trás de cada semente plantada com fé, há uma colheita sendo preparada. E por trás de cada espera, existe uma promessa que jamais falha. Boa obra já começou. E quem começou é fiel para concluir. Não desista, você está exatamente onde deveria estar. O tempo da resposta está mais próximo do que nunca, e quando ela vier, virá como um tsunami de graça, um sopro de renovo, uma onda de bênçãos. E tudo vai fazer sentido. Essa caminhada que você tem feito reflete mais do que esforço, reflete entrega. Você não chegou aqui por acaso.
Você escolheu acreditar. Escolheu trilhar um caminho diferente. Confiou em algo maior que as circunstâncias. A jornada financeira que você está vivendo não é aleatória, é sagrada. Cada escolha certa, cada passo em fé, cada oração feita com sinceridade, tudo isso são sementes invisíveis. E no invisível, Deus já começou a germinar. Você talvez ainda não veja, mas Ele está trabalhando. E nesse processo, o mais importante não é apenas o que você deseja conquistar, mas quem você está se tornando. Cada ação em direção ao propósito é um investimento no seu futuro. Talvez hoje você veja apenas o terreno, mas a colheita está a caminho. O sucesso verdadeiro não acontece da noite para o dia. Você já percebeu. Mas também sabe, quando se faz o que é certo, tudo começa a se alinhar. O crescimento é processo. E esse processo não falha. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está agindo. Persistência não é só continuar, é continuar acreditando. E quando você insiste em crer, mesmo sem ver, sua fé se fortalece. E Deus honra a fé perseverante. Ele vê quando você não desiste. Ele vê quando você ora mesmo sem resposta. Ele vê quando você escolhe seguir, mesmo sem entender. E essa persistência abre portas, destrava promessas, atrai o sobrenatural. Não se abale com o silêncio. O silêncio não é ausência, é estratégia. Às vezes, o tempo necessário é para alinhar o cenário à perfeição divina. O que Deus tem para você é maior do que qualquer adversidade. Ele já preparou tudo. E sua parte é continuar, em fé, em oração, em ação. Deus não falha. Ele não abandona. A vitória é certa. Cada passo é avanço, cada dia é preparo. E Deus está presente em cada detalhe. O mais extraordinário de tudo isso, Ele está com você o tempo todo. Ele não espera perfeição, espera fidelidade. Você não precisa de mais força, precisa de mais fé. Porque é a fé que move o impossível. Não duvide do que está vindo. Não questione se é para você. Deus já determinou. Ele sabe o seu valor. E Ele vai te conduzir até o lugar onde as promessas se tornam realidade. Sua jornada está só começando, mas sua colheita já está a caminho.